Olá, boa noite. Estamos aqui com o segundo podcast Além do Código, com o Dr. Wender Silva. E hoje temos um convidado mais que especial. É um cara que eu admiro desde a sua infância, adolescência e agora na fase adulta, né? Desde da época do... Era líder estudantil, né? Da época do Dom Veloso, depois político, depois militar e hoje sargento da Polícia Militar. Hoje eu falo com Arthur. Satisfação. Obrigado pela confiança. Satisfação é minha, meu irmão. O Arthur, pai do Apolo Henrique e da Ana Cecília. Graduado em Direito e pós-graduado em Ciências Criminais. Boa noite, Arthur. Boa noite, meu irmão. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui, viu? Primeiro, por você ser uma pessoa próxima, né? Ser um amigo de longas datas, né? E depois pela coragem que você está tendo de estar aí encabeçando esse projeto, desse podcast. Não é algo fácil, entendeu? A gente tem que ter desenvoltura, tem que ter disposição. E eu fico muito mais feliz de saber essa abertura que você está dando hoje na condição de segundo sargento da Polícia Militar, de falar um pouco, né, sobre a nossa rotina, sobre a nossa lida do dia a dia, sobre a nossa expectativa, as nossas dores, as nossas vitórias. Isso é muito importante. Infelizmente, a polícia ela é muito apedrejada, doutor, muito apedrejada. E quando a gente acha pessoas como o senhor, que fornece um espaço desse de comunicação para a gente mostrar o nosso trabalho, isso é muito importante. Então, são os dois motivos que me deixam muito feliz, viu? Primeiro, igual eu falei, por você ser um grande amigo meu. E segundo, por você permitir com que eu possa falar um pouco sobre a nossa realidade. Que bom, Arthur. E quero te agradecer, cara, pela moral. O Arthur tem essa cara de bravo, mas ele é bravo quando é necessário, né? Tem que aplicar a força sim quando necessário. Mas é um cara que tem um coração enorme. Ontem me deu uma atenção especial, me deu umas dicas, gostei muito, cara. Levei pro coração mesmo, de bom grado mesmo, que você fez por mim ontem. Ficamos horas no telefone. Foi verdade. Muito bom, cara, aquele papo. Tanto que a resposta foi imediata, né? Gostei, eu vi mesmo. Falei, perfeito. E bacana. Segue o plano, cara, segue o plano. A primeira pergunta que eu quero fazer para você, que está nos assistindo, e para o Arthur. Arthur, se você não existisse, que falta faria? Cara, hoje eu sou uma pessoa que ajudo muitas outras pessoas. Eu costumo falar que, ultimamente, eu ando atendendo mais ocorrência através do Instagram do que quando o Copom me empenha. Então é incrível, cara, é incrível a força e o alcance que um aplicativo, né, uma rede social tem e o poder que ela tem de transformação da vida das pessoas quando utilizada de forma positiva, né? Igual a gente vem trabalhando no dia a dia. Cara, eu, estando de serviço ou não, cerca de, no mínimo, 3 a 4 problemas eu consigo solucionar por dia. Sim. Ou tirando uma dúvida, ou orientando, ou direcionando o caminho para as pessoas. Polícia 24 horas. Polícia literalmente 24 horas. Então eu acredito que se hoje não existisse, às vezes pode parecer um pouco soberbo da minha parte, né? Mas as pessoas sentiriam a falta, entendeu? Sentiriam a falta. Não só a minha família, não só as pessoas que estão ligadas a mim, mas hoje toda uma região sul, entendeu? Que me liga diariamente, que me chama no Instagram diariamente, que me chama no WhatsApp diariamente, que precisa, às vezes, nem é de algo prático, mas sim de uma palavra amiga, de um conselho. Verdade. Então, eu acho que é por aí. Como você percebe as mudanças
na sua profissão hoje de policial ao longo dos anos? De quando você entrou, quantos anos? Vai fazer 12 anos agora. 12 anos de polícia militar. Quais as mudanças que mais você notou que foram benéficas, tanto para a profissão quanto para a população? Quando a gente fala numa evolução institucional, eu acredito que eu não posso restringir somente a esse período de aproximadamente 12 anos como policial militar. Eu não sei se as pessoas sabem, né? Mas eu sou neto de militar, sou filho de militar e hoje eu estou atuando como policial militar. Então, quer dizer, 3 gerações já como policial militar. Meu avô, quando ele entrou na polícia, ele precisou apenas do ensino fundamental. E mesmo assim, se não fosse brabo, não servia para estar na polícia. Então, antigamente, apesar de precisar do ensino fundamental, era praticamente pego no laço, né? Sim. Aquele cara que tinha uma energia diferente, que tinha uma desenvoltura diferente, eles iam atrás para formar como policial militar. Certo. Quando meu pai entrou, foi o ensino médio. Entendeu? O ensino médio. Agora, quando foi para eu entrar, já foi necessário o curso superior. Sim. Entendeu? Igual você falou, eu sou formado em Direito e agora eu estou pós-graduando em Ciências Criminais. Não concluí a pós-graduação ainda. Então, assim, a gente vê uma evolução no quesito educação, né? Sim. E também uma evolução na questão de salário, na questão de armamento, na questão de estrutura para a gente trabalhar, para a gente exercer a função no dia a dia, né? Qual a patente do seu avô, que ele chegou, né? Que ele se aposentou, seu pai? Cara, assim, é muito foda isso, porque o meu avô, ele trabalhou mais de 30 anos na polícia. E ele aposentou segundo sargento. Sim. Entendeu? Então, assim, ele ficou mais de 20 anos como soldado da polícia. Então, antigamente, para você ser promovido, demorava muito. Entendeu? Hoje, não. Hoje é respeitado o tempo de serviço. É muito difícil você entrar na polícia hoje e ficar aí 10, 15, 20 anos na mesma graduação. É quase impossível isso acontecer. E meu pai já aposentou oficial, né? Meu pai aposentou com menos tempo de serviço que o meu avô. Meu pai, salvo engano, foi com 26 anos, 27 anos. Por aí, foi averbado algum tempo de serviço de que ele já tinha trabalhado fora da polícia, né? E aposentou segundo tenente da polícia. E se eu continuar no ritmo que está indo, provavelmente, se tudo der errado, vou falar errado, nem certo. Se tudo der errado, eu aposento primeiro tenente. Primeiro tenente. Entendeu? Porque com 12 anos de polícia, eu sou segundo sargento. Então, assim, meu avô demorou mais de 30 anos para ele galgar o que eu conquistei agora, né? Maravilha. E isso tudo graças à evolução institucional. Entendeu? É aquilo que é a sua primeira pergunta, né? Sim. Foi uma grande evolução também nesse sentido. Antigamente o povo era surrado demais, né? Agora hoje, graças a Deus, nós temos uma tranquilidade de saber que tem o seu tempo, ou você vai, de fato, pelo tempo de serviço, ou você tem a possibilidade de fazer a prova e ser promovido. Maravilha, muito bom. Arthur, como você vê a importância da relação entre a polícia e a comunidade? Quais ações são feitas para aproximar comunidade e polícia militar? Hoje, a polícia militar é muito ampla. Muito ampla. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho perfil para ser policial militar. Eu gosto tanto da profissão, queria, mas eu não me vejo como policial militar. Por quê? A pessoa vê aquela polícia ostensiva na rua, né? Sim. Aquele policial dentro da viatura, patrulhando, atendendo a ocorrência. E eu estou fazendo um trabalho nas escolas de motivacional. Estou acompanhando. Muito isso, bom. Em defesa das regras e normas internas dentro das escolas. Infelizmente, o professor está tendo uma dificuldade muito grande para exercer a sua profissão, a sua função. Infelizmente, aí nós vamos fugir um pouco, né, do que da pergunta, mas é importante. É importante. Eu recebi hoje uma ligação
de um professor que pediu uma viatura, infelizmente, por um aluno ter ameaçado um professor, querendo ir para cima desse professor para agredir. Olha o ponto que nós chegamos. O ponto que nós chegamos. Nós somos da época onde o professor entrava dentro da sala de aula e se você falasse muito, sim, ou conversasse, você estava na secretaria, entendeu? Você ia assistir ia assistir a aula do lado de fora da sala de aula. Sim, senhor e sim, senhora, né? Sim, senhor e sim, senhora. Entendeu? Muitas vezes até nota você perdia. Ó, quem abrir a boca aí vai perder 5 décimos. Sim. Hoje não, cara. Se perdeu esse sim, senhora e sim, senhor até dentro dos lares, né? Até dentro dos lares. Então, assim, é algo que começa dentro do ambiente familiar e que, infelizmente, está sendo influenciado dentro da escola. E isso, assim, são N situações. Então, o que nós estamos fazendo? Ir nas escolas e mostrando para os alunos, principalmente esses mais rebeldes, de que a polícia está ali. Entendeu? Então, a polícia, ela é parceira do corpo docente, ela é parceira do cidadão de bem, e aquela pessoa que insiste em infringir as regras, sendo adulto, jovem ou criança, independente da situação e da faixa etária, tem a penalidade. Sim. Tem a penalidade. Isso nós temos conselho tutelar, isso nós temos o CASE, que hoje tem muito vagabundo aí que está utilizando de menor, acreditando que não vai ter punição, que não vai ter nada. E hoje nós temos CASE, entendeu? Hoje nós temos CASE. Então, assim, aquele infrator que rouba, que furta, que de alguma forma infringe a legislação, ele tem um lugar dele. E de trás das grades não é fácil a convivência. E isso que eu vou mostrando para esses alunos das escolas, entendeu? Então a gente mostra que, ó, a polícia está aqui. Sim. A polícia é parceira, a polícia está aqui para servir, mas se precisar de agir de forma repressiva, nós vamos cumprir o que a lei manda. Arthur, como você lida com as críticas da sociedade referente à sua função, à sua profissão hoje? Porque vocês devem receber muita crítica, né? A gente vê muita gente criticando hoje a polícia militar. Principalmente, eu costumo até, tem até uma metáfora que eu costumo usar, tem um médico no hospital, as pessoas chegam lá e querem agredir o médico. Policial militar, as pessoas falam mal e querem agredir. Mas quando o político chega, eles abraçam e tiram foto. É desse jeito. Quando acontece algum tipo de criminalidade, liga-se para a polícia. E quando está doente, procura-se o médico. Então, às vezes, o problema não é o grupo, a polícia em si, né? É a própria sociedade. Aí nós entramos novamente na situação educação, né? Hoje em dia, cara, tudo gira em torno de educação. Não, tudo gira em torno de educação. Se você for uma pessoa educada, vai diminuir praticamente 100% de acidente de trânsito. Sim. Se você for uma pessoa educada, tudo que você se propor a fazer, as portas vão se abrir. Às vezes você chega numa ocorrência, a pessoa quer que você faça do jeito dela. Sim. Só que nem sempre quem chama a polícia para o atendimento de uma ocorrência é de fato a vítima. Correto. Entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa chama a gente para atender uma situação, aí a gente vai dar o parecer, a pessoa fala, mas foi eu que chamei vocês têm que ficar do meu lado. Correto. Entendeu? Mas não é assim que funciona. Entendeu? A gente tem que ficar do lado certo. Quando você chega no hospital, o cara quer um atendimento imediato. Correto. E a gente vai muito em hospitais atender ocorrência por esse motivo, entendeu? Tem uma triagem ali. Às vezes a pessoa chega 5 horas da tarde, a outra chegou 6 horas da tarde, a outra foi atendida primeiro, que chegou 6 horas da tarde. Ela tá achando que aquela pessoa foi favorecida, mas não. Na triagem ali, identificou que aquela pessoa tinha uma necessidade específica
mais, uma prioridade maior para o atendimento. Urgência, emergência, né? Isso, é classificado em faixas verde, amarelo e vermelho. Então, assim, eu sou um policial militar, você é um advogado, nós estamos discutindo uma situação que não é da nossa seara, mas é o que a gente sabe que é verdade, entendeu? É o nosso cotidiano. O nosso cotidiano. Então, assim, a pessoa acha que ela chegando lá, ela tem que ser atendida. Não é. É ordem de prioridade, entendeu? E uma questão de estrutura também. Nem sempre tem a quantidade de médico necessário, né? Nem sempre tem a quantidade de profissional necessário. Aí o que acontece? Aquela pessoa ela já quer um atendimento privilegiado, que não existe isso em ordem pública nem particular. Correto. Entendeu? Aí quando ela vê que aquilo que ela almeja não foi atendido, como ela não tem educação, porque quem faz isso é a pessoa sem educação, o que ela faz? Ela começa a xingar os funcionários, ela começa a depredar o órgão público. Entendeu? Aí a mesma pessoa que exige um bom atendimento tá quebrando o vidro do hospital, tá quebrando cadeira, tá quebrando... Sem pensar nos outros que querem ser atendidos, mesmo com uma certa demora. Né? Então, assim, o nosso serviço policial, ele tem essa dificuldade, entendeu? Das pessoas serem imediatistas e achar que são certas. E nem sempre a gente tá certo, né? Arthur, entrando pro seu lado pessoal e humano, como o trabalho de policial afeta a sua vida emocional? Pessoal e emocional. Você tem algum mecanismo de apoio para lidar com essa pressão do trabalho, do dia a dia? Cara, isso aí é um problema generalizado e que não é específico da polícia de Goiás, é nacional. É muito complicado você separar o Arthur profissional, segundo sargento da Polícia Militar, do Arthur pessoal, entendeu? Por quê? Porque nós somos seres humanos. Sim, correto. Então é muito difícil você, por exemplo, eu visto a farda, me transformo no sargento Arthur. Eu tiro a farda, me transformo no Arthur como uma pessoa normal. Não tem como separar isso. Não tem. E acaba que, infelizmente, você leva tanto a situação do seu serviço para a sua vida pessoal, quanto você leva da sua vida pessoal para o seu serviço. A quantidade de suicídio dentro da polícia é gigantesco, cara. Gigantesco. E muita gente não fala sobre isso. Entendeu? Por quê? Porque é um assunto delicado e tudo que gira em torno de segurança pública é o que nós falamos. As pessoas preferem atacar do que olhar com um olhar diferente, do que apoiar. Porque um ou outro tomou alguma decisão que não agrada, afeta todo o grupo. Isso. Né? Então, assim, eu procuro uma válvula de escape. Entendeu? Eu treino, cara, todos os dias. É muito difícil um dia que eu não treino. Ou eu vou pro boxe, ou eu vou pra musculação. Quando não dá nenhum nem outro, 1h, meia-noite, 1h da manhã, eu tô correndo na rua, entendeu? É minha válvula de escape, entendeu? É a prática de atividade física, porque ali eu tiro tudo pra fora, entendeu? Uma coisa bacana, o Arthur chegou no telefone assim que ele chegou aqui pra gente fazer o podcast, e ele tava falando com o filho dele. Quantos anos ele tem? 4 anos. É o Apolo. Apolo Henrique. E ao final da fala dele, ele falou uma frase, né, que a gente precisa usar muito isso no nosso dia a dia. Vou tentar usar isso também no meu dia a dia. Eu te amo, filho. Muito forte, muito bacana. Isso mostra o lado humano que tem aí, independente de ser um policial 24 horas por dia. Isso. Né? Cara, é igual eu te falei, eu sou neto e filho de militar. Então, assim, meu avô me tratava de uma forma, que é uma forma muito dura, uma forma muito incisiva, entendeu? Os homens daquela época tinham uma forma muito séria de tratar, entendeu? As pessoas. Isso independente de ser militar ou não, entendeu? Independente. Eram os homens da época, né? Meu pai, da mesma forma, entendeu? Sério, seco. E eu não queria trazer essa forma de agir para dentro da minha casa. Não que eu esteja criticando, entendeu? Não, sim, era o momento, entendeu? Você só está encerrando um ciclo vicioso. Isso, era o momento. Então, sim, cara, moço,
Eu sou apaixonado nos meus filhos, entendeu? A minha menina, ela não mora comigo, então isso para mim é muito difícil, é muito ruim. Então, o meu filho que mora aqui em Tumbiara comigo, cara, o tempo que eu estou livre, entendeu? Então, sim, eu deixo a farda em casa, já vou na casa da mãe dele buscar ele. Sim. Eu não fico sem ele. Entendeu? O máximo de tempo que eu puder fazer as coisas ao lado dele, eu faço. Pego ele de manhã e às vezes a mãe dele fala assim, você tem que ter mais tempo de forma específica com a Apolo, brincando e tal. Só que às vezes eu não consigo fazer isso. Sim. Então qual que é a forma de eu preencher isso? É colocando ele do meu lado no carro e andando com ele. Assim, eu vou resolver os meus problemas, ele tá aqui, eu tô brincando com ele, conversando com ele. E a gente tem o nosso momento ali de pai e filho, de filho e pai. Inclusive eu vou buscar ele e já fala, papai, hoje é o nosso dia, né, de pai e filho, né? Sim. E eu arranco o couro dele, viu, cara? Então quando eu peguei ele, eu não aliso, não. Aproveitando esse momento nosso aqui, esse bate-papo nessa questão, que frase você deixaria para os jovens de hoje, uma frase motivadora ou alguma frase que você tem no coração para esses jovens de hoje? Cara, esse podcast tá pegando. Cada pergunta que faz a gente... Cara, você põe mais um pouquinho de café para mim, por favor? Qual a frase que eu deixaria? A gente, como policial militar, a gente vê muita coisa, cara, muita coisa feia. Aquele ditado de que agora o filho chora e a mãe não vê, realmente você lida com isso no dia a dia, entendeu? Então a frase que eu deixo para as pessoas que estão almejando algo positivo na vida, diferente, e que quer quebrar esse ciclo que você falou, entendeu? Ou seja, não é porque minha mãe ela é uma mulher que trabalha como passadeira que eu tenho que ser uma passadeira. Sim. Não é porque meu pai trabalha como gari que eu vou ter que ser um gari, entendeu? Você pode quebrar essa realidade, não que essas profissões não sejam valorizadas, lógico que são, correto. Entendeu? Lógico que são, mas que você pode almejar coisa melhor. Sim. Então, a frase é que as pessoas não deixam de sonhar. E se sonharem, que busque esse sonho, que não fica só no mundo das ideias. Verdade. Porque, infelizmente, o que a gente costuma ver é isso, que as pessoas sonham muito, planejam muito, mas que, infelizmente, só fica aqui dentro da cabeça, que não corre atrás, que não coloca em prática, que não vai em busca dos seus sonhos. E que conselho você daria para aqueles jovens que querem buscar a carreira das forças de segurança? Cara, estude. Hoje em dia não é fácil, e isso é todos os concursos públicos. E você só vai sair da sua realidade por dois caminhos. Ou você empreendendo, entendeu? Ou você estudando e passando no concurso público. Sim. Agora tem um detalhe. Se alguém está querendo concurso público para enriquecer, aí tá fora de cogitação. Sim. Concurso público, você não enriquece. É estabilidade. Você tem uma estabilidade. Você tem um conforto. Você tem uma segurança. Uma segurança financeira. Sim. Agora você quer ganhar dinheiro, vai empreender. Entendeu? Vai vender. Entendeu? Verdade. Dentro do treinamento e capacitação, o que você acha que poderia ser melhorado no treinamento policial para lidar com situações de crise e abordagem de pessoas da nossa sociedade? Doutor, hoje a Polícia Militar do Estado de Goiás, ela não tem o que reclamar com relação ao seu aperfeiçoamento. Sim. A Polícia do Estado de Goiás hoje, ela te dá muitas opções para você se aperfeiçoar, para você se especializar, entendeu? Hoje, dados recentes agora, entendeu? De que a criminalidade no estado de Goiás reduziu 97%.
Deu 97%. Nós tínhamos isso nível de Brasil. E Brasil tem um nível, é um território continental. Então, assim, nível de Brasil, nós tínhamos as 5, 6 cidades com maior índice de criminalidade, que é o entorno de Brasília. E está praticamente zerado. Entendeu? Isso graças ao quê? A um trabalho incisivo da Polícia Militar em combate ao crime e também da confiança das pessoas de bem no trabalho da polícia. Porque se não haver uma integração, um trabalho em conjunto da Polícia Militar e das pessoas de bem, não flui. Certo. E graças a isso, a gente está conseguindo alcançar números recordes de queda da criminalidade. Você vê, roubo a pessoa, teve uma redução de 88%. Roubo a banco, teve uma redução de 100%. Você não vê falar mais em roubo a banco em Goiás, cara. Você vê falar roubo a banco na Bahia, você vê falar roubo a banco em Tocantins, em Minas Gerais, em todos os estados do território nacional, você vê falar em roubo a banco, menos no estado de Goiás. Segundo o Sargento Arthur, tem medo de alguma coisa? Cara, Ou de algo? eu sou ser humano. Sim. E tem horas que você chega no local que você fala assim, puta que pariu, aonde eu fui me meter. Só que a diferença, doutor, é que a gente aprende a lidar com medo. Sim. E o medo, ele passa a conviver com a gente no dia a dia. Então, muitas situações onde uma pessoa normal pensa assim, não, eu tô com risco daquele, eu vou recuar. Nós não. O medo, ele faz com que a gente avança. Pelo contrário, as pessoas civis, os normais, recuam. Sim. Com medo. Nós não. O medo faz a gente avançar. Por quê? Por causa da responsabilidade que a gente tem. Entendeu? Por causa da confiança que as pessoas têm que a gente vai resolver o problema. Eu trabalhei numa cidade chamada Inaciolândia. Nessa cidade, Inaciolândia, é uma cidade pequena, entendeu? É uma cidade com aproximadamente umas 6 mil pessoas, que eu trabalhei aproximadamente uns 4 meses sozinho na viatura. Só eu de policial militar. Numa viatura. Desculpa. Tomando conta de uma cidade. Entendeu? Aí qual que era o nosso acordo? Ó, se tiver alguma situação de crise, tinha uns policiais que moravam na cidade, ó, liga pra fulano, pra Beltrano, que eles vão estar no QAP, eles vão estar ali, entendeu? Você já vai lá, pega eles e vai ter ocorrência. Mas você não vai sozinho, não. Mas pensa, eu patrulhando sozinho a cidade. E você não tem noção tanto de tráfico de droga, Que tem ali. entendeu? Mandado de prisão, foragido, arma que eu prendi e sozinho. Porque o medo é necessário para evitar que você erre muito, né? Porque se você não tiver medo, você esquece o seu treinamento e fica à mercê do perigo. Fica à mercê do perigo. O medo vai fazer você lembrar de tudo aquilo que você treinou para poder executar. Eu lembro uma vez, na cidade de Inaciolândia, que eu estava sozinho na viatura, isso era um domingo à tarde, cantou uma ocorrência. Um cara desorientado lá na praça central, lotada. Quando eu cheguei na viatura, que vi o cara louco lá, deu brigando e tal, eu olhei pro lado assim, puta que pariu, eu tô lascado. Cara, eu lembro como se fosse hoje essa situação. Os caras que estavam próximos de mim assim, ó, olhou, viu que eu estava sozinho, falou, na época eu era soldado, falou, Arthur, você não tá sozinho não, hein, cara? Se você quiser, nós vamos lá com você. Cara, pensa numa situação dessa. Sim. A gente vê no Brasil um monte de situação onde até pessoas que, entre aspas, de bem, às vezes um atendimento de ocorrência corriqueira, preocupação de sossego, entendeu? Sim. Joga pra cima de policial, agride policial. Eu, nessa situação, sozinho, estaria ali numa situação de vulnerabilidade, entendeu? Uhum. Desvantagem numérica e uma série de outros fatores, mas tinham pessoas de bem ali
que vê na situação falou, ó, você não tá sozinho não, cara. Nós estamos aqui, entendeu? E resolvi o problema, entendeu? Resolvi o problema sozinho, com essas pessoas que estavam do meu lado. Maravilha. Então, acredito, não tem desse? Sim. Então, assim, isso é onde a gente volta naquela situação. O poder da aproximação da polícia militar com a comunidade local. A polícia tem que ter essa aproximação. E eu procuro demais isso, porque eu sei que, às vezes, as pessoas têm muito receio de aproximar da polícia. Sim, sim. Até mesmo por uma questão cultural. Hoje em dia, eu ainda vejo alguns pais que, quando a viatura passa, fala aquele discurso, né? Ó, se você ficar fazendo bagunça, a polícia vai te levar, viu? Cara, eu volto na hora. Falo, ó, a polícia não vai levar ele, não, porque ele é uma criança, entendeu? E porque ele é uma pessoa inocente. E a polícia tá aqui para proteger as pessoas inocentes. A polícia é um dos poucos amigos que aquela criança tem, né? Depois dos Aí como pais, que você ensina uma criança que a polícia é mal? Sim. Se ela fazer algo de errado, a polícia vai levar ela? Ela não pode ter essa ideia da polícia. Ela tem que ter a polícia desde a sua infância como um anjo da guarda. Sim. Como uma pessoa que vai proteger ela em caso de necessidade. E não repudiando, afastando ela da polícia. Porque ela vai crescer com isso, entendeu? Concordo. Com essa distância da polícia. Não, a polícia, ela é mal, a polícia vai me levar. Se eu fazer qualquer coisa ali, a polícia vai me levar. E qual que é a arte que a criança faz? Nenhum. Só amor, carinho. Né? Eu falo que criança boa é aquela criança que rabisca a parede da sua casa mesmo. Tem que ser ativo. Quebra o copo, né? A gente tem tantas crianças doentes, né, cara? Então, os abençoados têm que ser abençoados. Isso mesmo. Dentro do tema dicas de segurança, Arthur, quais são as dicas de segurança que você gostaria de compartilhar com a comunidade para ajudar a prevenir crimes? Cara, hoje, falando de dicas de segurança, é muito amplo, entendeu? Nós abrimos um leque muito grande. Sim. Eu vou tentar resumir algumas situações. A partir do momento que você... Desde o momento que você está dentro da sua casa. Você está dentro da sua casa e vai sair, primeira coisa que você tem que fazer, confere se as janelas estão trancadas, confere se as portas estão trancadas. Se você tem alarme dentro de casa, confere se você ligou o alarme, entendeu? Você saiu da sua casa, procure manter, entendeu? Os vidros do seu carro escuro, não total, porque tem pessoas que confundem isso. Escurecer os vidros de forma parcial do que total. Total, aí você vai se prevenir de um possível roubo, mas vai ser uma situação ameaçadora para você num possível acidente de trânsito. Sim. Então, o ladrão, quando ele sai da casa dele, ele não quer um confronto. Ele não quer abordar, por exemplo, um policial, não quer assaltar um policial. Um cara mais franzino não quer assaltar um cara grande e forte. O que ele vai procurar? Pessoas idosas, pessoas mais franzinas, mulheres. A vulnerabilidade, né? Isso. Então, se você evitar com que as pessoas conseguem identificar você dentro do seu carro, isso é uma vantagem para você e uma desvantagem para o ladrão. Sim. Beleza. Então, dentro da sua casa, você olhar se está tudo trancado, etc. Dentro do seu carro, você evitar, entendeu? Que as pessoas tenham o acesso visual total dentro do seu carro. Você saiu, por exemplo, 10, 11 horas da noite, está chegando o sinaleiro, reduz a velocidade. Vai mais devagar. Por quê? Para evitar de parar no sinal. Você parou no sinal, você se torna uma presa fácil. Entendeu? Mas infelizmente você parou no sinal, use os retrovisores do seu carro. Sim. Seja observador. Entendeu? Vê se está chegando uma moto. Entendeu? Se tiver uma moto com 2 ou 2 motos com passageiro. Entendeu? Se aproximar, cara, é melhor você pagar uma multa de sinal vermelho.
do que você correr o risco de ser roubado e machucado por um vagabundo. Eu nunca paro muito próximo da traseira do carro da frente. Eu deixo ali uns 4, 5 metros para... Outra dica importante, entendeu? Para você conseguir ter mobilidade. Sim. Entendeu? Se você tá ali rente o carro da frente, entendeu? A possibilidade de você sair é menor. Menor. Entendeu? Beleza. Você saiu. Aí você tá indo para onde? Você tá indo para um restaurante. Procure estacionar seu carro em locais movimentados. Sim. Se você não conseguir em locais movimentados, procure uma casa onde tem uma câmera ali, que você está visualizando uma câmera ali, para se caso acontecer alguma coisa, você ter uma forma de buscar depois resolver esse problema. Entendeu? Beleza. Você está retornando para sua casa. Retornou para sua casa, jamais você abre o portão e entra direto. Sim. Não faça isso. Eu já atendi ocorrência de ladrão entrando dentro da casa para assaltar, o cara abre o portão para entrar com o carro, o ladrão entra junto. Entendeu? Infelizmente. Então, abre o portão, vai lá na frente, faz o contorno, se não tiver ninguém, volta dentro da sua casa. Se tiver alguém próximo à sua casa, o que você tem que fazer? Passa direto e liga para nós. Entendeu? Eu não vou ligar porque eu não tenho certeza, tal. A polícia ela trabalha justamente com incerteza. Na prevenção. Na prevenção. A gente tem que ir lá e abordar para a gente ver de qual que é, quem é aquela pessoa que está ali, o que está fazendo, por que está ali. Entendeu? O Arthur, voltando pro lado pessoal, o Arthur segundo sargento, ele tem algum ídolo? Partindo aqui para a reta final do nosso podcast. Não, já? Tem muita coisa para conversar, ué. Tem muita coisa para conversar. Tem muita coisa. Cara, meu ídolo maior, número 1 é Deus. Cara, ultimamente eu tô lendo muito a Bíblia, entendeu? Eu passei para ir na igreja, entendeu? Tô buscando uma comunhão maior com Deus. Maravilha. Então, meu primeiro ídolo é Deus. Aí depois, é meus avós, é meu pai, é minha mãe, entendeu? Que são as pessoas diretamente ligadas a mim. Certo. Por quê? Cara, se eu sou o que eu sou hoje, por mais que nós tenhamos a nossa personalidade, o nosso caráter, a gente deve muito o que nós somos a nossos pais. Sim. Deu muito. Hoje em dia eu vejo pais omissos criando bandido, cara. Sim. Criando bandido por conta da omissão. E tem N histórias aqui, entendeu? Para corroborar isso que eu tô te falando. Então, assim, os meus pais foram muito rígidos comigo. Certo. E hoje eu sou o que eu sou, agradeço a eles. Então, assim, antigamente eu não, se eu falar é até engraçado. Eu sempre tive uma proximidade muito grande com Deus. Inclusive, Deus sempre conversou comigo de forma muito... como que eu posso falar, cara? Como se nós estivéssemos conversando aqui, Sim. cara. É incrível, mas já aconteceu em ocorrência de eu entrar em determinada casa, que Deus conversar comigo e falar assim, não faça assim, não vai por aí, vai por outro lado. Eu também eu sinto muito essa presença de Deus, eu escuto muito a voz de Deus, mas você precisa autorizar, né? Uhum. Porque se você começar a ignorar, essa voz começa a sumir. Começa a sumir. Né? E assim, eu comecei a ter essa comunhão maior com Deus agora. E antes eu não tinha essa comunhão. É ruim falar isso, mas eu não tinha essa comunhão, por quê? Porque quando a gente tá mais próximo de Deus, a gente já tem um coração mais aquebrantado. A gente fica mais mole, Sim, a gente fica sim. mais emocionalmente mais frágil, entendeu? E eu não queria. Eu ficava uma pessoa, toda vez que eu ia na igreja, eu saí de lá uma pessoa mais boa. Sim. E eu tinha isso no meu coração, que eu não tinha que ser bonzinho, Não. entendeu? Que eu não podia ser bonzinho. É ruim falar isso, entendeu? Não, é a realidade. É a realidade. Eu não podia ser bonzinho, porque se eu fosse bonzinho, eu estaria enfraquecido, entendeu? Isso é bíblico, a gente precisa ser justo. Né? Só que agora eu falei o seguinte, falei assim, olha, eu preciso ter essa comunhão com Deus, então eu preciso aproximar, independente do resultado final. Eu prefiro estar bem com Deus do que estar bem com as pessoas lá fora. Maravilha. É onde eu comecei a mudar minha forma de pensar. Maravilha. Arthur,
Quantos votos você teve na política quando você foi candidato? Cara, eu fui 2 vezes, né? Na primeira vez, 730. 730 Deu. votos. Quantos não, anos? Qual a sua idade? Cara, eu não lembro. Mas foi antes de eu entrar na polícia, né? Então, já tem 12 anos. Eu tinha aí uns 24, 22 a 25 anos. E da segunda vez, 1.186. Esses números não são... eu não sei o certo esses números. Sim. É aproximadamente esse aí. Entendeu? Quase que dobrei, né? Quais os planos do Arthur para a política? Cara, depois que eu entrei na polícia, eu fiquei um cara um pouco antissocial. Sim. Entendeu? Gosto de estar com as pessoas, de conversar, de ajudar, mas eu não gosto de envolver. Sim. Eu não gosto de envolver. Entendeu? Por quê? Eu vivi muito política. Eu estudei na minha infância num colégio particular, Pequeno Príncipe. Sim. Na minha 5ª série, eu fui para o estadual, Dom Veloso. No estadual, eu comecei a ter um contato maior com a política estudantil. Entendeu? O Grêmio, União Nacional dos Estudantes, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS. E o que acontece? Eu me envolvi demais. Sim. E tudo que eu vou fazer na minha vida, eu sou extremista. Eu não consigo ser mais ou menos. Ser parcial. Ser parcial ou ir devagar. Eu vou ao extremo, eu me dedico muito naquela situação. E o que aconteceu? Eu comecei a envolver com a polícia estudantil. Então, assim, logo eu já estava dentro do movimento. Entendeu? Não demorou muito, eu virei o presidente do Grêmio ali do estadual. Passou um tempo, fui para a faculdade. Fui para a faculdade fazer o curso de Direito. No curso de Direito, eu virei o presidente do centro acadêmico do curso de Direito. Naquele momento ali que eu virei presidente do centro acadêmico do curso de Direito, eu já comecei a participar da União Nacional dos Estudantes. Entendeu? E virei um representante da UEE, que é a União Estadual dos Estudantes de Goiás. Logo em seguida, eu virei presidente do DCE da UBRA, que é Diretório Central dos Estudantes. Então, do meu curso de Direito, eu passei a comandar todos os cursos da faculdade. Sim. Entendeu? Em seguida, eu virei secretário estadual dos estudantes do estado de Goiás. Então, assim, sempre fui muito focado. Certo. Então, hoje, cara, não penso nisso. Não penso. E eu acho que me persegue. Sim. Eu entrei na polícia no primeiro dia, como policial militar, a gente reuniu num auditório, dentro da academia de polícia militar, mais ou menos uns 1.007 alunos soldados, e de repente o cara apontou o dedo pra mim, assim. O major apontou o dedo pra mim. Falou, ó, você vem aqui pro canto, você vem aqui pro canto, você vem aqui pro canto. Aí quando apontou pra mim, aquele tanto de gente, eu não acreditei. Eu falei assim, não é eu não, né? E tô olhando aqui e tô quieto, né? Aí, ô aluno Mocorongo, é você mesmo, vem cá. Aí fui, né? Pensei, o que eu fiz agora, gente? O que eu aprontei? Primeiro dia, já me chamou, aprontei alguma coisa, né? Aí beleza, né? Subiu nós lá pro diretório acadêmico. Aí chegamos lá, né? Falou, ó, vai ter uma comissão de formatura e vocês vão ser os representantes de cada companhia. Eu falei assim, não, eu não sei mexer com isso, não. Eu não queria mexer com isso mais, né? Eu não sei mexer com isso, eu não gosto desse tipo de coisa, tal, etc. Ele falou, inclusive você vai ser o presidente. Aí eu pensei, puta que pariu. Aí falei, não, eu não sei mexer com isso não sei o quê. Ele falou, jovem, deixa eu te falar, nós já sabemos que você foi presidente disso, presidente daquilo, os caras sabiam da minha vida inteirinha, cara. Esse é seu. Sabiam da minha vida inteirinha. Aí eu só fui diminuindo na cadeira e falei, não quero isso não. Ele falou, deixa eu te falar, eu acho que você não entendeu onde você tá. Você tá na Academia de Polícia Militar do Estado de Goiás. Aqui nós manda e vocês obedecem. Aí eu falei, não, tudo bem. Sim, então, senhor e não senhor. Sim, senhor, então. Aí, cara, foi assim, uma revolução também. Foi a primeira formatura de soldado a usar túnica.
que é um terno militar, entendeu? Nós criamos um brevet, entendeu? Um brevet de soldado, antigamente não existia, entendeu? Então, assim, nós fizemos uma revolução dentro da Academia de Polícia Militar. Maravilha. Depois instauramos praticamente um marco da minha turma de soldado para cá. Eu acho, é uma opinião de um amigo, que você deveria perseverar na política. Estou dando conselho, estou saindo da política, mas quero que ele permaneça, porque a política precisa de gente boa, precisa de gente como você, disposta a fazer algo realmente pela nossa sociedade, igual está fazendo agora, sem intenção nenhuma, sem cobrar nada, né? Hoje, honestidade não é um requisito para se ser político, infelizmente. Infelizmente. As pessoas de bem estão se afastando da política porque a própria sociedade hoje não os aceita. Não é porque eu perdi, tá? Eu acho que eu fui muito bem com 489 votos, sem comprar ninguém, sem jogar sujo, sem dar botijão de gás e sem dar cesta básica. Então esse é o caminho que a gente deve seguir. Permaneça nesse projeto, pense melhor nessa questão. Tumbiara precisa de gente como você, tá? Foi um prazer, irmão, te ter aqui, que a gente possa fazer um outro podcast. O próximo nosso vai ser ao vivo. Estou aqui falando com você e com arrependimento moral por a gente não ter feito ao vivo, né, cara? Mas a gente vai ter outras oportunidades, com certeza. Foi, irmão, lindo demais. Muito bom, assim, escutar isso de você. Você é uma pessoa importante para mim, entendeu? Você é uma pessoa importante para mim. A gente tem que estar e conviver com pessoas que sejam no mínimo igual a você. Sim. Então, eu te considero uma pessoa extremamente inteligente, entendeu? Uma pessoa extremamente guerreiro, entendeu? Um guerreiro. E, infelizmente, vou te decepcionar com relação à política, porque eu acho que a gente tem que se encontrar, Sim. entendeu? E eu estou muito bem dentro da Polícia Militar e tenho certeza que eu posso contribuir muito mais que eu estou contribuindo, entendeu? Com as pessoas. Estamos começando com esse trabalho das escolas, entendeu? Estamos também aproximando do pessoal do comércio, das empresas, do meio empresarial em geral. Então, assim, toda profissão é importante, entendeu? Inclusive, considero o político como uma das profissões mais importantes do mundo, cara. Ponta da pirâmide. Eu acho que o primeiro, Sim. se alguém me perguntar assim, qual que é a profissão mais importante que você acha? O político. Segundo, o professor. Sim. Aí depois vai descendo. Aí você fala, mas segurança pública, você é policial, tal, é necessário, mas não tão importante como político e professor. Eles que geram tudo, eles geram tudo, né? Entendeu? Então, sim, continua nessa pegada, entendeu? Você tá no caminho certo, o que depender de mim, você pode contar comigo. Eu acho que o nosso tempo foi muito curto, precisava de mais outro. Então, o próximo, vamos se comprometer de fazer ao vivo. Abrir espaço para o pessoal perguntar, apesar de que tem umas perguntas cabulosas, viu? Mas nós vamos responder todas, vamos responder todas. Então, foi uma grande satisfação e, cara, conta comigo, você é meu irmão do coração mesmo, viu? Valeu. Pessoal, quero agradecer aí vocês que vão assistir, né? Convide seus amigos, compartilhe, deixe seu like, dá aquela moral pra gente. O projeto é simples, mas é um projeto bem cultural e bem aproveitoso, conforme vocês viram aqui hoje. Nosso painel está à disposição, pessoal, para quem quiser dar aquela moral, né? Dar um patrocínio para a gente estar melhorando a nossa estrutura, né? Tá melhorando o nosso projeto. A gente precisa de você que está nos assistindo, curtindo e patrocinando, né? Pessoal, fiquem com Deus. Deus abençoe a sua vida, do seu filho, da sua filha. Te dê muita saúde, muita vitalidade, muita energia. Muita coisa boa na sua vida. Obrigado, meu irmão. Valeu. Abraço.